Ontem, dia 26 de fevereiro, a Fernanda Gentil lançou um vídeo no YouTube dela contando o que vem acontecendo com ela desde o carnaval. Desde o carnaval. No vídeo, a gente percebe ela conversando de uma forma muito boa e muito tranquila. O que significa isso? Os músculos do rosto dela estão se movimentando dos dois lados, apesar de ela referir que quando ela faz os exercícios, ela percebe que não está igual. Tá, mas se ela está com paralisia facial, como que o rosto dela está se movimentando? Então vamos contar a história e eu vou contar a história dela e junto disso eu vou explicando sobre a paralisia de Bell. Então vamos lá. A primeira coisa que ela falou é que no sábado do carnaval, então dia 10 de fevereiro, ela chegou na Sapucaí, que ela foi curtir e trabalhar, e sentiu uma dor aqui nessa região que ela achou que era uma dor de cabeça. Então a dor que ela refere é bem aqui, ó, atrás da orelha, nesse ossinho. A gente chama essa dor de dor retroauricular, ou seja, atrás da orelha. E esse é um dos primeiros sintomas da paralisia facial. O que significa essa dor? O que estava acontecendo lá dentro para gerar essa dor que, mesmo tomando analgésico, mesmo tomando medicamento, não passou? Ela no dia seguinte continuou com essa dor. Bom, vamos lá. Para te falar sobre o que é, a gente precisa entender que o nervo facial, que é um fiozinho de condução, ele é como se fosse um fio elétrico. Ele traz a informação lá de dentro do cérebro para os músculos do rosto. Então, ele é um fiozinho que faz o interruptor, que é aquele comando dentro do cérebro, ligar a lâmpada, que é o músculo. E esse fio, ele passa dentro de um osso, que é justamente este osso aqui, que é a região temporal e mastóidea. E o que acontece lá dentro? Então imagina que eu tenho um fio que está dentro de uma parede que não tem espaço para ele crescer. Tendo um processo lesional. O que é processo lesional, Grazi? Alguma coisa está provocando uma lesão neste nervo, que a gente ainda não sabe qual que é, a gente vai saber daqui a pouco quando ela falar um pouquinho mais e eu contar para vocês o que aconteceu. Então, é um processo lesional. Alguma coisa está machucando este nervo. O que acontece quando a gente tem algum machucado no corpo, em qualquer lugar do corpo? Ele não fica, sabe quando a gente corta? Não fica vermelho e inchado? Pois é, isso é uma inflamação e isso acontece também no nervo facial. Então, para ela ter essa dor, o que já estava acontecendo antes? Alguma coisa, que agora ainda a gente não sabe qual é, estava provocando uma lesão no nervo e como resposta para ele se recuperar ou para ele se proteger, tinha uma inflamação. Só que lembra que eu falei que o nervo cresceu dentro de uma parede? Gente, a inflamação não incha, quando a gente corta não fica inchado? Dentro dessa parede não tem como um inchaço empurrar a parede. Então o que acontece? O inchaço comprime o nervo, não tem para onde ele ir e ele vai acontecer, então ele comprime o nervo. E isso gera dor, porque era uma pressão tentando empurrar a parede, dor. E como consequência, lesão no nervo pela compressão. Então até aí, naquele momento lá, o que a gente sabe? Tinha alguma coisa acontecendo no nervo dela. A segunda coisa era que essa inflamação provocada por essa causa que ainda a gente não sabe, ela estava empurrando a parede por onde passa o nervo, que é esse osso. Até ali ela não tem movimento, ela está com todos os movimentos e está tudo igual. Foi passando os dias, então isso ela teve na primeiro sintoma no sábado, passou sábado, domingo, no domingo ela continuou com dor, segunda, terça, quarta, na quinta-feira, 6 dias depois, veja, eu comecei com a pressão, mostrando que tinha uma inflamação e ao mesmo tempo estava acontecendo uma compressão. Só que eu não vejo a consequência dessa compressão imediatamente. Eu vou ver a consequência dessa compressão depois de uns dias, porque essa compressão ela vai provocando mudanças no nervo lá dentro. Como não é um evento traumático, né, de corte do nervo, demora um pouquinho para ter essa consequência da compressão. E aí o que aconteceu? Na quinta-feira, ela foi encontrar o filho dela no aeroporto e ao dar beijos nela, ela percebeu que, opa,
minha boca do lado esquerdo não está funcionando adequadamente. Está esquisito. O que era isso? Era o primeiro sinal de que aquela inflamação provocada por alguma causa estava comprometendo o nervo. Então, a inflamação comprimiu o nervo e essa compressão estava comprometendo. O que pode ser esse comprometimento? O que causa isso por causa dessa compressão? Uma das coisas é que ao comprimir, eu não deixo passar sangue adequadamente. Lembra que o vaso sanguíneo, ele é um tubinho, mas ele é flexível. Se algo aperta, não passa sangue. Então, a primeira coisa é isquemia. O sangue não está chegando adequadamente naquele nervo. Se o sangue não está chegando adequadamente, eu vou ter sofrimento. Então, aquela região vai começar a ficar com falta de oxigênio, falta de nutrientes, e ela vai começar a morrer parcialmente. Por que parcialmente? Porque o nervo facial, ele não é um fiozão enorme. Ele é que nem fio de cobre que a gente vê aí, ó, nos postes. Ele é um invólucro, né, que a gente vê aquele plástico azul, amarelo, sabe, de bomba? Corta o azul, corta o amarelo? Pois é, então, é isso. Só que dentro dele tem vários fiozinhos. Então, ele não vai comprometer e gerar sofrimento em todas as fibras. Ele vai aos pouquinhos. Por isso que ela começou só com uma parte. Aqueles fiozinhos, eles estão começando a ficar comprometidos pela isquemia, pela própria compressão. Por quê? Para um fio se funcionar adequadamente, ele precisa passar a eletricidade. Se eu tenho algo que aperta onde ele está passando a eletricidade, eu tenho um bloqueio. Então, tanto a isquemia quanto o bloqueio pela compressão fazem com que o fio não funcione adequadamente. Então tá. Na sexta-feira, ela teve várias reuniões, ou seja, falou bastante. Ela foi encontrar os afilhados, brincou, beijou, riu bastante. Qual foi a consequência disso no final do dia? O rosto piorou. O que significa piorar? O que antes era um lábio que não estava mexendo na hora de dar o beijo, começou o olho a ficar mais lento, a bochecha não se movimentar tão bem, a boca piorar um pouco mais, tá? Então, o que é essa piora? Lembra que eu falei que o nervo facial é um fiozão cheio de fiozinho dentro? E que eu vou tendo comprometimento aos poucos. Então, na quinta-feira, tinham só alguns fiozinhos. Dos 10 mil fios que tem lá dentro, tinham, sei lá, uns 100 que estavam comprometidos. Mas, na sexta-feira, como ela foi gastando e não tinha tomado nenhum medicamento para tratar essa alteração, porque ela nem sabia o que era ainda, como ela não tinha tomado nenhum medicamento, a lesão e a inflamação continuou a aumentar. Então, eu tenho dois fatores aí. Primeiro, que a lesão em si está aumentando, e segundo, que quando eu tenho uma lesão num lugar, se eu não cuido dela, essa lesão se espalha. Então, na sexta-feira, ela tinha um aumento da lesão provocada pela causa, que a gente ainda não sabe qual é, e eu tenho também um aumento da lesão provocada pela lesão anterior, tá? Do dia anterior, que já estava começando a ficar comprometido. Na sexta-feira, ela ligou para o médico. Ponto super positivo. Qualquer coisa que você sinta neste sentido, se você tem um médico, ela tinha um médico que é o médico dela, que ela poderia ligar automaticamente e ele ajudar a resolver, liga na hora. Se não, vai para o pronto-socorro. E não é vai assim, eu acho que eu vou amanhã. Não, corre para o pronto-socorro. Por quê? Eu não acabei de falar que com o passar do tempo a lesão vai aumentando e vai provocando mais dano nesses fiozinhos aí do nervo facial? Então, quanto mais rápido você for ao pronto-socorro e tomar o medicamento correto, ou quanto mais rápido você ligar para o seu médico se você tiver e ele te passar o medicamento correto, menos essa lesão vai aumentar. E daquelas 10 mil fibras, pode ser que você tenha lesão em 1.000, 1.500, 2. Só que se isso se estende, você vai ter lesão em 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 fibras. Quanto mais fibra lesionada, pior serão os movimentos do seu rosto. Joia, ela ligou para o médico, ele já deu a primeira orientação de medicamentos. Corticoide e antiviral.
Nesse momento, o médico fez a avaliação dela e viu que não era uma lesão de sistema nervoso central. Tá. Aí eu tenho uma correção para fazer do vídeo dela, que ela foi super bem no vídeo, achei excelente, super explicativo, com muitas informações corretas. A única, senão, eu colocaria essa. Por quê? Eu não estou falando que é no fio o problema. O fio faz parte do nosso sistema nervoso. Ele não faz parte do nosso sistema muscular, ele é sistema nervoso. Por mais que não seja uma lesão no cérebro, em nenhuma área do cérebro, a paralisia facial é sim uma lesão nervosa. E por isso que o tratamento dela, quando tem um comprometimento maior, é tão longo e tão intenso, porque é como se a gente estivesse tratando um AVC, que não é um AVC, mas é como se estivesse tratando um AVC, uma lesão neurológica, só que no rosto, tá? Vou só reforçar. Paralisia facial periférica não é AVC. Existe sim uma paralisia facial que é consequência do AVC. E esse era o medo dela, que ela estivesse tendo uma paralisia facial e isso levasse ela estivesse tendo uma paralisia facial e isso fosse causada por um AVC. Qual é a distinção que a gente faz entre paralisia facial causada pelo AVC ou paralisia facial periférica, que é essa que a gente está falando do fiozinho? A principal diferença é que, quando é por um AVC, presta atenção aqui, ó, você está prestando atenção? Escuta aqui. Quando você é uma paralisia facial por AVC, você só tem comprometimento de uma parte do rosto, tá? De uma parte do rosto, que é essa parte de baixo. Quando você tem uma paralisia facial periférica, que é, por exemplo, a paralisia de Bell, síndrome de Hansen-Hunt, ou depois de uma cirurgia de ATM, ou depois de uma cirurgia plástica do rosto, ou de outros procedimentos estéticos do rosto, tem várias, tá bom? Você tem um comprometimento do rosto como um todo, um lado do rosto, mas como um todo, parte de cima e parte de baixo. Então, uma grande distinção para você saber se é um AVC ou uma lesão nervosa periférica que estão causando a sua paralisia fecha o olho. Se você conseguir fechar o olho, corre mais ainda, porque provavelmente é um AVC. Sua boca não tá mexendo e o olho tá mexendo, tá? Mas aí, gente, não é naquele comecinho que você, que nem ela, eu não tô sentindo, parece. Não, é uma paralisia total da boca, então ela fica completamente flácida, só que o olho fecha. Agora, se você não consigo mexer a boca e o olho também não está fechando, a sobrancelha também não está levantando, também corre, tá? Porque precisa ser rápido, mas não é um AVC e sim uma paralisia facial periférica. Vou fazer um parênteses, tá? Eu acho que vocês já entenderam bastante coisa, eu posso complicar um pouquinho a situação. Existe uma situação em que a lesão é dentro do cérebro e ela tem a característica de completa. Tem um lugarzinho lá no meio do cérebro que chama tronco encefálico, que é bem no meio do cérebro, que é onde moram as cabecinhas desses fiozinhos. E aí, se for um AVC lá dentro, aí ela tem um comprometimento completo. Mas não assusta. Por quê? Obviamente e com certeza você vai ter mais danos no corpo quando isso acontecer. Vou voltar. Uma lesão que é um AVC, comprometimento em parte inferior da boca. Comprometimento no fio, uma lesão nervosa periférica, metade do rosto como um todo. E essa outra, que é uma lesão nuclear, que a gente chama, onde ficam as cabecinhas do fio, ela é no meio do cérebro, só que é uma região tão nobre, que o paciente tem muito comprometimento. Então, ele tem perda de consciência, não consegue mexer um lado inteiro do corpo, não consegue falar, não consegue comer, tá? Então, é uma paralisia facial, ele tem também uma paralisia facial, mas junto disso, ele tem muitos outros comprometimentos. Então, não assusta. Só o rosto que não tá mexendo, você não tá tendo essa lesão no tronco encefálico, não, tá bom? Beleza. Aí, o que mais que o médico dela falou para ela? Ele fez todo o diagnóstico, fez a avaliação para a primeira coisa, distinguir se não era um AVC ou uma paralisia facial. Não era. Ele foi colher a história dela, né, na avaliação, e a conclusão que ele chegou é que era uma paralisia de Bell. O que é paralisia de Bell? Primeiro, ela é a paralisia que é a mais comum para causar uma paralisia facial.
ela é dita como idiopática. Ai, a gente não sabe a causa, mas na verdade a gente sabe, tá? É que a gente não consegue comprovar tanto, mas pelos estudos a gente já consegue saber qual é a causa. A paralisia de Bell, ela é causada por uma reativação, ou seja, uma ativação de novo do vírus da herpes simples. Vírus da herpes simples, Grazi? Pois é, o vírus da herpes simples, ele entra no nosso corpo quando a gente é criança. Criança até uns 3, 4 anos. Eu tenho ele no meu corpo, você tem, tá? Porque ele não sai. Ele gosta tanto da gente que ele não sai. Ele vira, eu falo que ele é o Zé Colmeia. Ele hiberna na gente. Só que aonde esse abençoado vai hibernar? No nervo facial. Então ele fica com a gente o tempo todo lá, ó, bem apoiadão na árvore ali, com o pé para cima, esperando o quê? O momento que você se descuida, e aí ela fala muito sobre isso no vídeo, que aumenta o estresse, diminui a qualidade do sono, a alimentação tá péssima, só comendo doce, farinha, pão, bebendo, sem atividade física, sem momento de lazer. Tudo isso faz o quê com o nosso corpo? Faz com que a nossa imunidade, que tem que estar boa, faça assim, ó, e ela cai. Quando a imunidade cai, o Zé Colmeia, que tá lá com o pé para cima, fala: opa, acho que tá bom para eu ir por aí pegar um pouco de mel na floresta. E ele acorda. Quando ele acorda, ele vai fazer a função dele: inflamar e lesionar. Então, a queda da imunidade provocada por um monte de coisa, cada um tem os seus fatores, inclusive até se você teve uma gripe antes, ou uma dor de garganta antes, você pode cair a sua imunidade e o Zé Colmeia acordar. E aí você faz o quê? Você não faz nada, mas o Zé Colmeia tá lá fazendo o papel dele, que é inflamar e lesionar. Então, essa é a causa da paralisia de Bell. Ponto de atenção aqui. Existe uma outra lesão por um outro vírus que chama vírus da herpes zoster, que é aquele da catapora, que dá o cobreiro nas costas, sabe? Aquele bem feio. Ele também pode estar morando dentro ali do nervo facial. Não é todo mundo que tem, tá bom? Mas ele pode sim estar ali, morando ali dentro. E ele vai funcionar na mesma situação. Cai a imunidade e nem é um Zé Colmeia, porque o Zé Colmeia até que é bonitinho. Ele é o quê? Sei lá, um monstro do... Como que chama aquele filme? Meu Malvado Favorito, aqueles roxos assim, um Minion roxo? Então, pois é. Ele é um Minion roxo. E aí o Minion roxo faz o quê? Ele come o nervo. Enquanto na outra situação do Zé Colmeia, do vírus da herpes simples, ele só comprime, o vírus da herpes zoster, o Minion roxo, ele comprime e, infelizmente, provoca uma lesão maior. Ele come um pedacinho do nervo. Só que, como que eu vou saber se é um ou se é outro? A primeira resposta do rosto é a mesma. Então, até hoje, por exemplo, a gente está dando o diagnóstico da Fernanda de paralisia de Bell. A gente não, né? O médico dela. Está dando o diagnóstico de paralisia de Bell. Porém, o que acontece? Pode acontecer de ser o vírus da herpes zoster, e aí tem um outro nome, chama síndrome de Hansen-Hunt. Ele pode sim ser esse outro vírus, e o que acontece? Ele vai migrar, andar pelo nervo até a terminação nervosa, até o finzinho do nervo na região da orelha. Então o nervo ele vai andando, né, pelo corpo para inervar músculos e tudo mais. E o nervo facial ele vai tanto para o rosto quanto para a orelha também. E esse vírus da herpes zoster ele vai andando por dentro do nervo até a orelha. E aí o que acontece? Ele tem que sair, porque para onde ele vai? Ele vai sair. E como que ele sai? Formando bolhas, ou parece uma espinhazinha, mas na verdade é uma bolha, que às vezes sai uma secreçãozinha, pode estar aqui na orelha, pode estar dentro, às vezes pode até estar dentro da garganta. E isso é a resposta clássica de que é uma síndrome de Hansen-Hunt. Tem bolhas na orelha, na garganta, dentro da orelha, às vezes pode ter dentro do nariz, uma que seja, é síndrome de Hansen-Hunt. Só que essas bolhas não aparecem logo de início. Às vezes elas aparecem antes, e é a melhor das situações, às vezes elas aparecem junto, mas às vezes elas aparecem até 10 dias depois.
Então, numa situação que nem a da Fernanda, ou de qualquer pessoa que está passando por uma paralisia de Bell, e você está com um diagnóstico agora, ela tem que ser orientada, opa, fica atento, porque se aparecer qualquer bolhas ou espinhas na sua orelha, nariz ou garganta, tem que aumentar a dose do antiviral, porque a dose dada inicialmente não é mais suficiente. E se a gente não controlar esse vírus, ele vai proliferar e vai causar mais dano sobre o nervo facial. Então, beleza, fechamos o diagnóstico da Fernanda, né? Fechamos não, quem fechou foi de novo, foi o médico dela, mas aparentemente tá tudo ok. Ela fez um exame de ressonância magnética, que ele pode ser feito, mas ele não é essencial para o diagnóstico de paralisia de Bell. O diagnóstico de paralisia de Bell é dado de forma clínica. O que significa clínica, Grazi? Me conta a sua história e deixa eu ver como você tá. Isso é o que é necessário para dar o diagnóstico de paralisia de Bell. Não precisa de mais nada. Então, se você teve e não fez nenhum exame, tá tudo bem, tá? Porque é isso mesmo. E aí, então, hoje, depois dessa história, ela fez a ressonância ontem mesmo, dia 26, segundo ela, não tinha saído ainda o resultado dos exames. E aí, o que acontece? Ela, durante a fala dela, ela fala, a paralisia de Bell pode ou não deixar sequelas. E isso é perfeito. Por que é super importante ela ter falado isso e a gente reforçar aqui? Porque tem-se uma ideia de que quem tem paralisia de Bell vai se recuperar completamente. E não é verdade. Dependendo da intensidade dessa lesão no nervo, ou seja, como que foi que esse vírus agiu, ou quanto tempo demorou para tomar o medicamento, e do tratamento que você faz depois que você tem a lesão, você pode sim desenvolver sequelas. A grande maioria, então cerca de quase 90% das pessoas com paralisia de Bell e que tomaram a dose correta de medicamento corticoide e antiviral, se recuperam completamente entre 3 semanas e 3 meses, tá? Então, de novo, 90% dos pacientes com paralisia de Bell com dose de medicamento correta. Não adianta ser só paralisia de Bell. Você tem que estar com a dose de medicamento correta. Se recupera completamente entre 3 semanas e 3 meses. Então, isso é muito bom. E aí, quando a gente vê o rosto dela ontem, então ela teve a lesão dia 22, ontem foi dia 26, 22, 23, 24, 25, 26. 5 dias de lesão. A gente vê que ela está com os movimentos, de novo, muito bons. Claro, eu não fiz uma avaliação dela. Eu olhei de perto, mas eu não fiz uma avaliação. E o que percebe-se é que em movimentos mais amplos, então um levantar da sobrancelha, não sei se ela tem aplicação de toxina botulínica ou não antes disso, né, de botox antes disso, porque isso vai interferir na nossa avaliação. Eu peço para ela, levanta a sobrancelha, mas ela, que nem eu tenho aplicação de toxina faz aproximadamente 2 meses e meio. Eu ainda estou com o efeito da toxina. Então, se eu fosse ao médico e com um quadro semelhante de uma paralisia facial, isso tinha que ser levado em consideração, que eu não estou levantando por causa da toxina. Então, isso eu não sei qual ponto ela está da toxina, se tem ou não. Mas quando ela sorri, e ela sorriu menos, mas ela sorriu um pouco, deu para ver que a amplitude até está boa, não está completa, mas está boa, e ela mesmo relata isso. Mas, lembra que eu falei que a evolução do quadro, a piora, ela vai demandar um tempo? O processo de lesão, ele é como se fosse abrir comportas de uma represa, tá? Na verdade, o que depende do tamanho do quanto vai ser essa lesão é o quanto você abre a comporta, tá? Então, se você tem uma lesão pequena, você abre menos, vai passando o tempo, você vai abrindo, opa, parei com o medicamento, beleza, parei aqui. Só que, viu, você tá vendo que a comporta tá aberta ainda, ela tá passando água? Então, a velocidade da resposta é que muda. A quantidade, né, e a velocidade. Eu tô dizendo isso por quê? Porque apesar dela ter começado com sintomas dia 22, ter uma piora significativa no dia 23, que foi na sexta-feira, ela ainda está no período de piora, mesmo
tomando o medicamento correto, porque a comporta abriu um pouquinho, pouco, concordo, maravilha, prefiro assim. Só que ela ainda está aberta, tá? Esse período da comporta vazando água, ou sendo você ainda tendo piora, demora mais ou menos entre 7 a 10 dias. Então, hoje ela está no 5º dia, hoje não, ontem ela está no 5º dia, estava no 5º dia, ela ainda pode ter piora até o 10º dia. O que vai determinar isso? De novo, a intensidade da lesão. Se você tem uma lesão muito pequenininha, talvez essa piora seja quase imperceptível. Você tem uma lesão mais intensa, pode ser que no primeiro dia você tenha um pouquinho de perda, no segundo um pouquinho mais e no terceiro, quarto, quinto é um desastre, é um caos, você fica desesperado porque é para ficar mesmo e é super angustiante. Mas ela ainda pode ter, ela não passou desse período de cuidado porque ainda pode piorar. O cuidado qual é o cuidado? O cuidado aqui é emocional, tá? Porque já tá tomando medicamento, dependendo ou não, ela tá fazendo fisioterapia, não sei se a fisioterapia é correta ou não, porque eu não vi, não sei, mas eu só tenho que, eu sei que vai piorar, mas isso vai parar de piorar. E pelo amor de Deus, não pare de tomar o remédio, porque o remédio é essencial. Não pense assim, vou parar de tomar o remédio porque não tá dando certo. Não, não, não. É só porque a comporta abriu, tá bom? E aí ela começou a falar sobre a parte dos exercícios do que ela tá falando. E teve uma coisa muito importante que ela falou, que ela está no momento de poupar o rosto dela. Qual é o nosso objetivo? Qual que é o nosso lógico? Tô com paralisia, tá perdendo força, eu vou lá, ó, força, 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 exercício, vi no YouTube, me falaram e dá-lhe exercício. Gente, imagina que você tá do lado de cá da comporta, certo? Tá vazando e você tá do lado de cá. Você vai, por exemplo, encher uma piscina com a água do lado de cá da comporta, sendo que você tá perdendo água? Você vai deixar a mangueira ligada, sendo que você está perdendo água? Você vai lavar 5 carros, sendo que você está perdendo água? Não. Então é a mesma situação. A partir do momento que você tem, principalmente nos primeiros 15 dias, você vai sim fazer fisioterapia, porque é importantíssimo, tanto para a educação, orientação, para você entender o que está acontecendo com você, e os primeiros cuidados para que quando o movimento comece a voltar, o seu rosto esteja ok, preparado para que ele volte. Mas você não vai ficar gastando. Porque se você faz exercício de mímica, faz careta, ou até vai em lugares que você vai falar muito e que você não precisaria ir obrigatoriamente, isso vai gastar mais água. Então, o que ela falou de ter cuidado e ela está no momento de poupar é super correto. Quais são os próximos passos agora? Bom, com ela eu não sei quais são os próximos passos dela, mas, no meu ponto de vista, quais seriam os próximos passos? Iniciar a fisioterapia imediatamente, que ela já está fazendo, mas iniciar a fisioterapia imediatamente. E essa fisioterapia, ela tem que ser focada em permitir o movimento. Como assim, Grazi? Permitir o movimento? O que significa? Eu não tenho que focar em voltar ao movimento. Não. Porque quem volta ao movimento é o processo de regeneração que o próprio corpo já faz. Nós, na fisioterapia, não temos o poder de aumentar a velocidade ou a potência dessa regeneração, entende? Isso quem faz é o próprio corpo, claro, depende de como você está comendo, depende se você está fazendo uma atividade física leve para favorecer a regeneração, se você está dormindo bem, isso depende. Se você está bebendo água, até a água interfere na regeneração, isso sim depende. Agora, e depende também se você não está gastando, porque você está atrapalhando a regeneração. O povo constrói e se destrói, entendeu? Então tá. Mas a gente tem a função de conduzir aquilo que está aparecendo de contração, ou enquanto ela não está aparecendo, preparar o terreno para que quando apareça, os movimentos vão para o melhor caminho. Tem mais um porém. Melhor caminho por quê? Porque não significa que essa reconstrução do nervo, essa regeneração, é de boa qualidade. Nem sempre é. E aí, qual é o nosso caminho como fisioterapeutas? Reconstruir isso, auxiliando para que essa qualidade da reconstrução, né, o que está sendo feito, fique melhor e com movimentos mais adequados. Por isso que a gente não vai fazer nada
que atrapalhe isso ou que crie mais defeitos. O que são essas coisas que não pode fazer? Gelo. O gelo vai diminuir a quantidade de sangue, deixar seu rosto sem funcionar, provocar dor. Não. Eletroestimulação. Eletroestimulação leva o seu rosto a contrair de formas erradas e leva essa regeneração do nervo aí para caminhos que ele não deveria ir. Como, por exemplo, o nervo que vai para a boca, ele se direciona para o olho também. Então, quando você vai falar, o seu olho vai fechar. Isso pode acontecer. Exercício de força e mímica. A gente já viu que desde o começo não era necessário. Só que os exercícios de força, eles fazem com que o músculo seja sobrecarregado. Gente, que peso que a gente carrega no rosto? Você amarra, altera aí? Não. Então, o que a gente tem que fazer é trazer o rosto para o mais próximo possível do que era antes. E não para muita força, deixar ele super tonificado. Porque o que acontece quando o músculo está muito tonificado e muito contraído? Ele também não tem movimento, porque ele não consegue relaxar. Para eu ter movimento, o músculo precisa contrair e relaxar, contrair e relaxar. Se ele fica só contraído, ele não tem movimento nenhum, porque ele está duro, ele não sai desse lugar, certo? Então, os exercícios de força favorecem esse ficar duro. E os exercícios de mímica? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Antes de você ter uma lesão, ou quem está aqui escutando, pensa. Você pensa sobre o seu rosto? Você fica pensando, agora estou com a minha sobrancelha direita levantada. Agora minha boca está contraindo e indo para frente. Agora meu nariz está subindo. Ninguém pensa sobre o rosto. Então, o nosso rosto é de movimento automático. Ele não é de movimento pensado. E quando você faz uma mímica, vamos lá, vamos treinar o sorriso. Eu primeiro estou pensando e segundo o movimento sai completamente errado. Aí você pode falar para mim, Grazi, mas eu não faço assim. Será que não faz mesmo? Porque você vai querer fazer com força. Você vai querer fazer para tentar contrair do outro lado de qualquer jeito. E aí você começa a contrair músculos que não tem nada a ver. E aí eles aprendem. Esse tal desses músculos, nessa fase eles aprendem muito. Só que aprendem pro ruim, não pro bom. E aí depois a gente, muitas vezes, precisa refinar isso daí. Então, paralisia facial não é um assunto simples, tá? Não é uma patologia simples. E sabe por que ela é muito mais complexa? Porque ela envolve a nossa representação de a gente. É quem a gente é, que é o nosso rosto. Então, o tratar e lidar com a paralisia facial, ele não é só um lidar com o rosto. Não é só um lidar com, deixa eu fazer força para o meu rosto voltar. Não. Quando a gente trata a paralisia facial, e aqui na equipe fantástica, que é a minha equipe, a gente foca muito não só no motor, mas em quem é a pessoa que está passando pelo tratamento. Porque a gente sabe que ali tem uma pessoa que está sofrendo muito, e que sofreu muito, e que muitas vezes foi negligenciada por um monte de gente. Um monte de fisioterapeuta que fez tudo errado, um médico que falou que não era nada, que não deu medicamento, pessoas que falam, mas isso daí logo passa e o seu não passou. Então a gente sabe sobre isso. Então a gente conduz o tratamento focado em 4 valores principais, que é, primeiro, excelência. A gente quer trazer para os pacientes que estão aqui em tratamento com a equipe fantástica o melhor tratamento de paralisia facial do Brasil, e eu tenho certeza que é isso que a gente tem aqui. Porque não é à toa que a gente estuda muito, vai para fora, faz pesquisa, faz curso e pensa e vive paralisia facial. E tem um método para trazer o seu melhor resultado. Então, excelência é nosso ponto principal. O segundo é especificidade, a gente só trabalha com isso. Então, aqui a gente tem o nosso trabalho com teleatendimento, tem mais ou menos aí, quem tem menos horas de atendimento aí, tem mais de 1000 horas de atendimento de paralisia facial. Eu, por exemplo, tenho mais de 10.000 horas de tratamento de paralisia facial só com teleatendimento. Por quê? Por que isso é importante? Quanto mais a gente estuda uma coisa só, mais a gente sabe sobre aquela coisa. Provavelmente você vai vir pra gente e a gente vai te explicar. Isso aí que você achava que ninguém sabia, que ninguém tinha, que a gente vai saber te explicar o porquê. Outra questão é resultado. A gente é totalmente focado em resultado.
A gente quer que você melhore. Melhora em escala numérica, em foto, em percepção, em queixas. A gente vai trazer um resultado para você. Porque a gente não é aqui para cozinhar paciente. Sabe aquela história de cozinhar paciente? Ah, fica aí, fica aí. Não, se você está em tratamento aqui agora, e mesmo que esse tratamento estenda-se, porque às vezes ele pode ser longo, às vezes ele pode durar mais de um ano, é porque você ainda está tendo resultado. A partir do momento que você não tiver mais resultado ou que não tiver possibilidade de resultado, você não tem que estar mais aqui e você vai ter alta. E a última coisa é compaixão. Então a gente olha os pacientes com o olhar de pessoas e busca formas de fazer com que essas pessoas se tornem ainda melhores apesar da paralisia facial. Porque a gente acredita que todo mundo pode ser muito mais apesar da paralisia facial. Ela não define você e você pode ser mais. Então, muito obrigada. Mande uma mensagem pra gente, ou aqui, ou no WhatsApp, ou no Instagram, se você tem dúvidas sobre o seu tratamento e como a gente pode te ajudar.